Olá, minha galerinha do nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Galerinha aí do Estudo em Casa Itabaianinha, vamos lá, vamos com tudo. Então, deixa eu colocar aqui meu slide. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a China no século XXI, certo? Então, vão abrindo aí o livro de vocês na página 180. Coloquem aí, por favor, na página 180. Então, aqui nós temos alguns dados, né? Alguns dados básicos. Então, a China, ela tem uma grande evolução. Ela vai base aí parte do artesanato, da agricultura, de técnicas bastante rudimentares, né, bastante antiga, até a atual modernidade, que hoje, né, com projetos aeroespaciais. Então, a China sempre enfrentou, né, problemas, né, de imperialismo e o sistema também, né, o sistema socialismo. A China abriga 1,3 bilhão de habitantes que podem ser vistos como força produtiva e consumidoras inigualáveis do mundo. Então, é um país, né, bastante populoso e também, né, bastante consumidor, porque tem uma grande, né, parcela da população. Ao longo da sua história, a China vivenciou quase 5 mil anos de império, período sob domínio britânico e japonês, ainda no século XX. Então, a China vem aí desempenhando todo um processo, né, de vitórias, de conquistas. Aqui nós temos um ponto turístico, certo? Aqui é uma vista da Grande Muralha da China, né? Aqui é só um trecho da Grande Muralha da China. Processo de modernização chinês. Em 2013, a China pertencia ao grupo de países de menor desenvolvimento social mundial e encontrava-se na primeira fase de modernização social. Em pleno processo de transição de uma sociedade agrícola tradicional, tem um errozinho ali, mas foi de digitação, viu? Vamos perdoando aí a correria. Os índices de modernização social têm vindo a evoluir positivamente desde 1950, mas com menor intensidade e flutuações durante a última década. Então, assim, a China vem, né, um processo de desenvolvimento social e econômico tendo toda essa transição, deixando de ser um país predominantemente agrícola, e hoje a China, né, é aí classificada como um país bastante industrializado. Economia e desenvolvimento. No final da década de 50, a China lançou a política econômica denominada do Grande Salto para Frente. O projeto, inspirado no modelo econômico e industrial soviético, estabeleceu a criação de um pátio industrial diversificado. Então, aí vocês observam no mapa, certo? A diversidade industrial da China. Então, olha, tem indústrias aeroespacial, indústria com alta tecnologia, indústria automobilística, indústria de construção naval, eletrônica, siderúrgica, química, petroquímica. Então, tem um centro industrial bastante diversificado, né, e muito importante. Também, né, outras políticas econômicas acabaram também fracassando. A implantação de uma reforma agrária, como a criação dos comunas populares, desorganizou a produção de alimentos e contribuiu para a grande fome que, em 1959 e 1962, matou cerca de 20 milhões de chineses. Então, eles têm todo um projeto, né, o salto para frente, o grande salto para frente, que era desenvolvimento industrial, certo? Então, aí eles acabam esquecendo um pouquinho dessa base agrária, dessa base agrícola, e aí começa a implantar, né, essa questão dessa reforma agrária, e eles não conseguiram, né, implantar realmente a reforma agrária, e acabou, na verdade, foi aumentando a fome. Que a reforma agrária, a ideia principal é redistribuição de terras, né, que as pessoas consigam terra com que as pessoas consigam produzir. E eles não tiveram sucesso. E aí aumenta drasticamente os problemas da fome. Zonas econômicas especiais. Base de formação e consolidação das aberturas de mercado ao capital estrangeiro, mas também com forte participação estatal. Proximidade das áreas portuárias e urbanas, produção industrial diversificada e voltada especialmente para as exportações. Então, aqui, zonas especiais, né, econômicas especiais da China, a ideia de formação, de tentar crescer, né, para diversificar, proteger, né, ter uma área específica para
circulação de mercadorias, para criação, para aumentar, para melhorar a economia da China. Com isso, o sistema chinês ganhou o rótulo de socialismo de mercado, tendo em vista que as mudanças foram apenas econômicas, já que a política continua sob o controle do Partido Comunista Chinês, o único existente. Então, como eles criaram essas zonas econômicas especiais da China, como a China vem crescendo bastante aí no setor, né, da indústria, e aí eles acabaram, né, que eles tinham como base o socialismo, né, e eles acabaram produzindo muito, aumentando a produção, e eles acabaram percebendo que o socialismo não era válido mais, não era tão bom para os grandes empresários. E aí eles começam a pensar, né, de uma maneira em melhorar a sua economia, e aí eles criam o socialismo de mercado, que é o quê? Já visando o lucro, porque o socialismo, né, basicamente o governo que controla, né, todas as questões de lucro, né, dos valores e tudo, é o governo que acaba controlando. E o socialismo de mercado, você já consegue colocar o seu preço, então você já consegue ter um lucro maior, certo? Mesmo com o sistema socialismo de mercados, ainda continua, né, pelo controle do Partido Comunista Chinês, que é o único que existe lá. Mas aí já diminui, né? Os grandes empresários já começam a ter suas rendas. Recursos minerais e energia. A industrialização exigiu grande quantidade de recursos minerais. Então, para produzir, né, a indústria ela precisa de matéria-prima e, principalmente, ela precisa dos recursos minerais, certo? Que é a fonte de energia. Então, a China ela consegue, ela tem vários e vários recursos minerais e a China possui muitas reservas de carvão. Isso ajuda bastante, né, a produção industrial. E as reservas de carvão, elas são utilizadas, né, como fonte de energia para a produção industrial. E, além de tudo, tem petróleo, né, que a China ele tem o petróleo no seu território, certo? Mas, assim, não é tanto, ele acaba importando de vários países do mundo. Por quê? Mas, professor, ele tem petróleo no território dele, mas por que ele importa tanto? Porque ele precisa comprar esses produtos de outros países. Porque eles conseguem produzir muito. A indústria na China é bastante desenvolvida, então elas são muito aceleradas, eles estão produzindo a todo momento. Como vocês sabem, vejam no dia a dia da gente. Você compra um estojo, aí tem lá, made in China. É por quê? Porque foi fabricado na China. Compra um calçado, made in China, foi fabricado na China. Uma mochila. Então, vários e vários produtos hoje que nós consumimos vêm da China. Né? Então, são produzidos lá na China. Então, é necessário ter muita matéria-prima, muita fonte de energia para continuar aí produzindo, né, nesse processo aí acelerado. Então, o país também tem vários e vários minerais, como tungstênio, cobre, chumbo, zinco, ferro e urânio, que favorece a implantação, né, das usinas nucleares. E a China, além de ter recursos minerais, também tem um potencial hidrelétrico. O que é o potencial hidrelétrico, professora? Então, instalação de hidrelétricas, né, construção, instalação de hidrelétrica em algumas partes lá no seu território. Então, eles têm um destaque, né, na construção da hidrelétrica, que é a famosa Três Gargantas, que é no rio Yangtze, que é o rio chamado Rio Azul, mais conhecido como Rio Azul. E essa produção de energia também é utilizada na indústria. A hidrelétrica ela vai produzir o quê? Energia para a população, né, para as residências, e também vai ser utilizado nas indústrias. São fontes de energia, né? Agricultura e pecuária. Então, a grande extensão do território chinês, associada à diversidade de solos e clima, favoreceu o desenvolvimento de diversas culturas agrícolas. As principais produtoras, né, estão na parte oriental do país, onde o relevo é pouco acentuado e a abundância da água favorece o desenvolvimento da agricultura. Aqui nós temos um mapa China, uso das terras. Então, na parte vermelha, agricultura intensiva. O que é agricultura intensiva, professora? É aquela agricultura que tem todos os cuidados, né? Que utiliza aquelas sementes selecionadas, que utiliza vários e vários produtos, com todos os cuidados para que tenha uma boa produção. Policultura, uma diversidade de cultivos, né? Em um terreno só,
esse laranjinha aí, o meio amarelinho, arroz e culturas tropicais. Aí tem uma diversidade de cultivos, né, lá na China. Então, a China também ela se destaca no cultivo, né, na produção de arroz. É o maior produtor mundial. Cultivá-lo, ele é cultivado principalmente lá no Vale do Rio Yangtze. O trigo é cultivado em associação com a soja, então o trigo era cultivado junto com a soja. Também tem o algodão, que acaba sustentando a produção têxtil no mercado mundial. Então tem uma boa produção. Também outros produtos que são importantes são o chá, o milho e a seda. E a pecuária, ele se destaca na criação de suínos. Né? A China tem o maior rebanho do mundo de suínos. Também tem destaque equinos, ovinos, bovinos e criação de aves. Então, vocês observam aí uma diversidade, tanto na agricultura quanto na pecuária, eles conseguem ter uma boa produção. População e desenvolvimento social. Então, na China, vocês sabem que China e Índia são os países mais populosos do mundo. Então, lembra daquele exemplo que eu gosto sempre de falar para vocês? Uma casa com 2 filhos, então tem condições de suprir toda a necessidade dos filhos. Uma casa com 10, as coisas se complicam. Então, um país populoso acaba tendo algumas dificuldades, né? O governo tem que investir bastante em vários setores. Então, a população da China caracteriza pela diversidade étnica e cultural. Existem no país 56 etnias, né? Então são 56 etnias, e aqui no gráficozinho ao lado, nós temos aqui as religiões, né? Religiões da população chinesa. Então, budismo, 18%, cristianismo, 5,1%, islamismo, 1,8%, hinduísmo, menos de 1%, judaísmo, menos de 1%, tem outras religiões. Então, vocês percebem uma diversidade, né, religiosa aí na China. Aqui nós temos, né, a China, aqui é um exemplo do mapa, certo? As línguas, né, os dialetos mais falados, né? E um dos mais falados lá é o mandarim, né, que corresponde a uma média de 70% dos chineses. 70% dos chineses falam aí o mandarim. A população chinesa está distribuída de forma desigual no território. A parte oeste apresenta vazios demográficos. As maiores concentrações demográficas estão nas planícies costeiras e na parte oriental. Ao longo dos vales dos rios Xangai e Beijing, as 2 cidades mais importantes populosas são mais de 43 milhões de habitantes. Então, vocês observam aí, né, que tem uma alta densidade demográfica, né, em todo o território chinês. E aí vocês observam aí, nessa parte verde, é a população, né, a maior parte que fala o mandarim, e a parte lilazinha são as línguas meridionais, as outras línguas, os dialetos. Influência global. Por ser uma das maiores economias emergentes do mundo atual, a China exerce papel fundamental nas relações internacionais, despontando como uma importante liderança, principalmente no continente asiático e africano. Então, a China, né, vem crescendo internacionalmente aí, tendo um destaque, certo? Em diversos setores, principalmente aí no setor, né, de indústria. Hoje, como eu já falei para vocês, uma boa parte dos produtos que consumimos e de vários países desenvolvidos estão mandando ser fabricados na China. Então, hoje, ela tem um desenvolvimento muito bom, né, na indústria. Hoje, a China ainda não é um país classificado como um país desenvolvido, principalmente por causa da quantidade de população. Porque, para ser um país desenvolvido, tem que melhorar vários e vários dados. Então, o governo tem que investir pesado. É aquele exemplo, repito, né? Uma casa com 2 e uma casa com 10. Né? É diferente a qualidade de vida. Com uma casa com 10 vai ser menor, e a qualidade de vida com uma casa com 2 vai ser bem melhor, bem maior. Então, fica aí esse lembrete. E aí nós temos também vários e vários investimentos, né? A China vem crescendo aí no setor aeroespacial e também vem crescendo
no setor energético. Os investimentos são destinados a buscar soluções ambientais e ampliar a capacidade de energia considerada limpa e de ponta, como forma de atender às exigências estabelecidas pelo Acordo de Paris. Então, como é um país que tem uma produção industrial muito grande, então eles buscam pensar no meio ambiente, eles estão, né, tentando aí buscar soluções e caminhos para implantar uma energia limpa, né, para tentar reduzir a poluição no país. Como vocês, acredito que vocês já viram imagens, né, na internet, imagens nos jornais com os chineses andam com aquelas máscaras, não é agora não, agora tem a questão do Covid-19, mas antes eles já usavam sim as máscaras por causa da poluição, porque como eles têm um grande número de indústria, eles precisam, né, estar se protegendo por causa da questão da poluição. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima aula e respondam a atividade na descrição do vídeo. Tchau, tchau!